As consequências econômicas do populismo argentino. Ao longo das últimas 2 décadas, a América do Sul foi dividida. De um lado, países onde partidos de esquerda, uma vez no poder, decidiram garantir a qualidade das instituições, como no Brasil e no Chile. E no outro extremo, países com políticos da velha tradição populista, gente para a qual a lei deve ser moldada de acordo com a vontade do grupo no poder. O venezuelano Hugo Chávez, o boliviano Evo Morales e o equatoriano Rafael Correa foram eleitos com o objetivo de nacionalizar as empresas, principalmente do setor energético. Na Argentina, o governo tomou a decisão já empossado e essa é a principal diferença. É curioso que os políticos da Argentina, conhecida como um dos grandes centros mundiais da psicanálise, pareçam presos ao que Freud chamou de compulsão à repetição. Neste caso, compulsão ao erro. Antes da YPF, o governo argentino já havia retomado o controle da companhia de saneamento, dos Correios e de cerca de 10 fundos de previdência. O caso mais notório dessa fúria estatizante é o da empresa de aviação Aerolíneas Argentinas, que, expropriada em 2008, passou a dar um prejuízo diário estimado em 2 milhões de dólares, o que é, no mínimo, um mau presságio para a nova petroleira do governo. Quando o investidor analisa um país, há sempre 2 pesos na balança: o nível do risco e as possibilidades de ganho. No caso do segmento do petróleo, é possível que a chance de explorar novas reservas se sobreponha ao medo de ser confiscado pelo governo. Na maioria dos outros setores, porém, a história é diferente. No Brasil, o investimento estrangeiro direto equivale a 3% do PIB. Na Argentina, é de 1%. E na Venezuela, além de não investirem, os estrangeiros estão retirando dinheiro em termos de reservas cambiais. O Brasil, por exemplo, também está em outra liga nesses aspectos. Muitos defensores de Cristina Kirchner, tanto do lado de lá da fronteira como no de cá, gostam de dizer que a Argentina tem crescido num ritmo mais elevado que o Brasil. Tá? Médias aí em torno de 6,9% e 4,2% nos últimos anos. O problema é que essa expansão tem sido sustentada por taxas elevadas de inflação. O desacreditado índice oficial é de 9,8%, mas o mercado trabalha com um percentual de 22,7%. Com índice de preços em alta, baixo investimento externo e mercados de crédito fechados, o crescimento argentino fica bem menos atraente. Nos anos 80 e 90 falava-se no efeito Orloff, referência a um comercial de vodka que dizia "Eu sou você amanhã". No passado, o Brasil dava a impressão de que copiava as medidas econômicas argentinas. Essa época, felizmente, parece ter ficado para trás. No caso de medidas populistas, os brasileiros já sabem que o fim é sempre uma ressaca com muita dor de cabeça. Vamos visualizar alguns números interessantes sobre essa diferença de variáveis econômicas importantes entre esses 3 países. Na nossa primeira figura, vejam os investimentos estrangeiros. Olha a consequência desse populismo argentino e da Venezuela. Enquanto o Brasil recebe 67 bilhões de dólares de investimento estrangeiro, que corresponde a aproximadamente 3% do seu produto interno bruto, a Argentina recebeu 1%, do seu produto interno bruto, algo em torno aí de 5 bilhões de dólares. E na Venezuela, a situação muito mais grave, porque nós tivemos aqui um déficit, quer dizer, um número negativo, menos 1,4 bilhões, ou seja, saiu mais dinheiro do que entrou no país. E isso aqui representa para a Venezuela uma saída de recursos em torno de 0,4% do produto interno bruto. Além dessa figura, nós vamos ver uma outra figura que vai nos mostrar com relação às reservas internacionais. Todas essas medidas produzem efeitos nas reservas internacionais. Enquanto o Brasil
tem reservas no valor de 352 bilhões de dólares, que corresponde a 14% do produto interno bruto, a Argentina tem uma reservinha de 44, 10% do seu PIB, um PIB também muito menor, e a Venezuela com 14 bilhões, algo em torno de 4% do PIB. Veja então a diferença em termos de reservas internacionais desses três países. Isso é resultado também, evidentemente, dessa prática no Brasil muito mais amadurecida, muito mais consciente e séria, e daquilo que a gente está chamando aqui desse populismo do passado, que tem um reflexo imediato na economia do país e cujo ônus, com certeza, será pago pelos cidadãos argentinos e venezuelanos. Muito bem, nós temos aqui uma outra figura importante que é a inflação. No Brasil, nesse mesmo período, nós ficamos com inflação de 6,6%. A inflação da Argentina, a inflação verdadeira, aquela que o mercado trabalha, já está em torno de quase 23% ao ano. E na Venezuela, a inflação já está em torno de 26% ao ano. Desse patamar de 20%, 25% acima, quer dizer, para se estabelecer um processo de hiperinflação é daqui para lá. Então, mais uma vez, o Brasil tem feito a sua lição de casa e tem tido taxas de inflação civilizadas ou taxas de inflação que permitem um crescimento muito mais sustentável. Crédito melhorou, mas não para todos. Mesmo após as reduções da taxa Selic, a taxa básica de juros, o crédito imobiliário ainda está mais caro do que em 2007, o ano que antecedeu ao boom imobiliário no país. Se nós compararmos junho de 2012 com o mesmo período de 2007, a média de juros mensais cobrados aumentou 14%, ao passar de 1,19% para 1,36% ao mês. Não há justificativa para a alta dos juros no setor imobiliário. Em primeiro lugar, porque as condições de crédito no país melhoraram, com maior disponibilidade e acesso. Além disso, a Selic tem passado por reduções históricas, o que deveria garantir juros mais baixos também. Entre 19 de abril de 2007 e 6 de junho do mesmo ano, a Selic estava em 12,5% ao ano. Agora ela está em 8% ao ano, o que equivale a uma redução de 32% no mesmo período. Os juros do crédito imobiliário deveriam pelo menos acompanhar a mesma proporção de queda da taxa referencial da economia. Dessa forma, a média do juro cobrado no segmento imobiliário deveria estar aí algo em torno de 0,81% ao mês, ao invés de 1,36%. Isso porque haveria uma redução proporcional à da Selic sobre a base de 1,19% do período. A queda deveria ser até mesmo maior do que a da Selic, porque antes das taxas de juros do crédito imobiliário levavam em conta também o risco da inflação, que era muito alta, e hoje isso aí realmente não existe mais, ela está estabilizada, o que permite uma margem menor. Um outro fator que garantiria uma taxa de juros menor no crédito imobiliário é a redução da inadimplência no setor, que segue a direção contrária dos demais setores nesse sentido. Segundo dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, a chamada ABCIP, em 2006 essa taxa era de 6,3% em todo o Brasil e agora em 2012 ela caiu para 2%. A inadimplência era tão alta que se perdia muito, tá? Até para taxas como a taxa do cheque especial. Atualmente ela é a mais baixa de todos os tipos de crédito pesquisado, né? Então, o importante nisso é que, com esse índice de inadimplência em baixa, não há necessidade de aumentar as taxas como forma de garantir aí, o recebimento desses créditos pelas instituições financeiras. Uma outra possível justificativa dos bancos para o aumento das taxas, que foi derrubado pelos números, é a questão da oferta e demanda. Se houvesse pouco crédito para muitos tomadores, os juros poderiam até estar mais altos. Porém, a atual realidade de mercado é de maior disponibilidade de crédito e maior concorrência.
já que bancos públicos e privados disputam uma fatia nesse setor. Em 2007, o crédito imobiliário era praticamente uma exclusividade da Caixa Econômica. O Banco do Brasil, por exemplo, passou a atuar nesse segmento só a partir de 2008. Não faz sentido, portanto, o crédito imobiliário estar mais alto neste ano do que em 2007. Todos os indicadores caminham para o sentido contrário. Vamos conferir estes números em nossos gráficos. Primeira figura, nós vamos olhar a taxa básica de juros nos últimos 7 anos e que ela caiu 43%. Se vocês olharem aqui na figura, que é bem mais fácil de visualizar, de abril de 2006 a abril de 2012, essa taxa caiu praticamente 43%. É uma queda acentuada das taxas básicas de juros da economia. Então não se justifica esse crédito imobiliário estar mais caro do que em 2012, mais caro que em 2007. Numa próxima figura, nós vamos ver os juros do crédito pessoal. Esses cresceram até também, mesmo a partir de uma queda da Selic. 2006 a 2012, o crédito pessoal realmente teve um aumento acentuado, mesmo apesar da queda da Selic. Isso aqui é um contrassenso, né? Essas taxas não deveriam estar nesse patamar. Um outro gráfico também nós temos aqui as reduções. Quais foram os bancos onde as reduções da taxa a partir da queda da Selic foram mais acentuadas? Vejam, a Caixa Econômica, antes da redução da Selic, a taxa de juros da Caixa Econômica estava em 2,4%, caiu para 1,8%. Do Banco do Brasil, a queda foi mais acentuada, era 3,4%, caiu para 2%. No Bradesco, de 2,6% para 2%. No HSBC, de 2,4% para 2%. O Santander também teve uma queda acentuada, de 3,4% para 2%. O Banco Itaú, pelas nossas informações da pesquisa que levantamos, praticamente não houve queda nessa modalidade que foi estudada. Muito bem. Fazendo uma mesma operação, se a gente fizesse um empréstimo de 10 mil na Caixa Econômica Federal, pegando a sua menor taxa, e no Banco Itaú, pegando a sua maior taxa, para os 10 mil, você ia pagar, no período que nós consideramos, se você tivesse tomado esse empréstimo na Caixa, você ia pagar R$ 12.387. Os mesmos R$ 10 mil, se você fizesse no Itaú, que é onde existe a maior taxa, você ia pagar R$ 15.465. Veja então que há uma diferença bastante acentuada com relação às taxas que são cobradas em diferentes instituições financeiras. Um outro aspecto que eu quero colocar para vocês é que a grande concentração dos empréstimos ainda está no crédito pessoal, 38%, e na compra de bens, 32%. No cartão ainda a gente tem uma taxa baixa, 6%. Financiamento imobiliário ainda é muito pequeno em relação a outros países, 2%. E o cheque especial aí pelas altas taxas, 3%. Então aqui mostra a distribuição desses empréstimos para os indivíduos em relação a essas diferentes modalidades. Vamos agora ao nosso terceiro bloco responder a pergunta do Paulo Roberto Menezes, aqui de Moarama, que tem a seguinte dúvida. Tenho 40 anos e minha filha 8. Qual é a melhor aplicação para a faculdade dela? É o seguinte, Paulo, parabéns por planejar já e antever os gastos que terá com os estudos da sua filha no futuro. Fazendo isso com o tempo, tudo fica mais suave e com menor risco. Antes de você fazer qualquer escolha, é muito importante que você tenha em mente que os investimentos da sua filha não são seus, ou seja, será melhor fazer tudo no nome dela. Existem planos de previdência privados montados para essa finalidade. O estudo dos nossos pequenos, eles carregam um seguro que nunca queremos usar, mas que é providencial no caso de faltarmos aos nossos filhos e não completarmos os investimentos destinados aos seus estudos. Eu gosto desse tipo de produto. Além dessa característica, veja que sua filha tem 8 anos, portanto terá ao menos 9 anos de investimento, um prazo longo e bastante adequado para a renda variável. Eu sugiro que você verifique as alternativas de produtos com grande parcela em investimentos em ações, pelo menos 30% do total.
Com o prazo estendido como o seu e o panorama de juros na renda fixa em baixa, aliado aos aportes mensais de pequena monta, como costumam ser aí os planos de previdência complementar, algo mais arrojado com 50% ou mais de ações pode trazer uma rentabilidade muito diferenciada no futuro. O cuidado a ser tomado se refere às taxas de administração e carregamento. Caso o seu plano tenha muita renda variável, ações, por exemplo, você pode aceitar 3% na primeira e não aceite nada mais que 0 na segunda. Tenha isso em mente quando for ao mercado pesquisar e não deixe de procurar as melhores taxas. Elas podem fazer a diferença em um investimento como esse, com uma finalidade tão importante como os estudos da sua filha. Termina aqui o nosso programa Gestão de Negócios. Para dúvidas, críticas ou sugestões, acesse o nosso e-mail tv@unipar.br. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.